Boa noite. Eu irei apresentar a análise da corrosão em Química Teórica Experimental. Meu nome é Daniele Pereira de Almeida, sou do segundo ano de Engenharia Mecânica. Resumo. Corrosão é um termo químico bastante empregado no cotidiano para referir-se ao processo de destruição total e parcial, superficial ou estrutural de determinado material causando pela ação do meio. Geralmente, quando se fala nesse assunto, a primeira coisa que vem na nossa mente é a corrosão de metais, principalmente de ferros gerados de ferrugem. No entanto, outros materiais também podem sofrer corrosão, tais como polímetros e as estruturas feitas de concreto armado. Realmente, a corrosão está muito presente em nossa sociedade, representa grandes perdas econômicas, pois todo tipo de corrosão está relacionada à diminuição do tempo de vida de uma matéria. Agora eu estou indo para a introdução. A corrupção está muito presente em nossa sociedade e representa grandes perdas econômicas, pois o tipo de corrosão, está relacionado à diminuição de tempo da vida material. Existem três formas do meio agir sobre o material, degradando, por isso a corrosão é classificada em eletroquímica, química e eletrolítica. Veja o que ocorre a cada uma delas. Corrosão eletroquímica. Esse é o tipo de corrosão mais comum, pois ele ocorre com metais geralmente na presença da água. Eles podem dar duas formas principais: quando o metal está com um eletrolito, solução condutora ou condutor iônica, que envolve áreas anódicas e catódicas ao mesmo tempo, formando uma pilha de corrosão. Exemplo da ferrugem. É um exemplo de corrosão eletroquímica. O ferro se oxida facilmente quando é exposto ao ar úmido. Oxigênio O2, H2O. Essa oxidação resulta-se cátion Fe elevado a 2, formado pelo polo negativo que perde elétron na pilha, anodo. Entre outros vários processos de redução, pode-se ocorrer mais significativo é a água. Enquanto os cátions migram para o polo negativo, cátodo, ou ânions migram para o polo positivo, o anodo, e ocorre a formulação de hidróxido ferroso. Na presença de oxigênio, esse composto é oxidado a hidróxido de ferro 3, que depois perde água, transforma-se no ferro 3 monohidrato, que é composto que possui coloração castanha avermelhada e isso é uma ferrugem que nós conhecemos. Aqui está a imagem da corrosão. Quais dois metais são ligados por eletrolitos e formados por uma pilha galvânica? Por exemplo, se colocarmos uma placa de cobre e um ferro, ambos mergulharam num eletrolitos neutros a elo postos contado formado oxidando-se, perdendo elétrons que migram ao cátodo, placa e cobre. Quando por uma vez é reduzido pelo anodo, sofrerá o desgaste formando a ferrugem no fundo do recipiente. A corrosão química é o ataque de agentes químicos diretamente sobre determinado material que pode não ser metal. Ela pode estar presente na água e não na transferência de elétrons como na corrosão química. Exemplos: solventes ou agentes oxidantes podem quebrar a macromoléculas de polímeros, plásticos e borracha, degradando o ácido sulfúrico, corrói o zinco metálico. O concreto armado de construções pode sofrer corrosões com o passar do tempo por agentes poluentes em sua constituição a silicatos, aluminatos de cálcio, oxidano do ferro, que são compostos por ácido, como mostra na reação a seguir. Corrosão eletrolíticas, é um processo de eletrolítica que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse processo não é espontâneo, ao contrário dos outros tipos de corrosão mencionados acima. Quando não há isolamento ou aterramento, eles estão com alguma deficiência, formando-se fungos. Quando elas escapam, o solo forma pequenos furos nas instalações. Exemplo, isso acontece em tubulações de água e petróleo, em canos telefônicos de postos de gasolina. Aqui acima podemos ver a corrosão no concreto
E aqui outro tipo de corrosão. Conclusões. Ao combate da corrosão, é muito importante que se preste atenção à conservação dos materiais por uma série de motivos. Além de tornar aspecto estético e pouco desejável, a ferrugem pode comprometer a funcionalidade de uma peça e a estrutura, que pode gerar sérios problemas, muitos deles naturezas graves. Uma técnica mais utilizada para prevenir a exposição direta dos metais ambientes a agentes corrosivos é galvanização, que consiste na utilização de camadas de zinco ou de uma liga metálica. Esse processo torna os materiais resistentes à oxidação. Além de criar camadas de proteção que evite com o tempo, peça e estrutura seja agredida por substâncias corrosivas. No entanto, para que seja eficaz, é necessário fazer uma manutenção constante ou uma manutenção preventiva, pois qualquer risco menor que seja na superfície pode abrentadas para agentes deteriorantes. Outra alternativa bastante eficaz é a ampla utilização pela indústria alimentícia para garantir a conservação dos produtos altamente industrializados, como enlatados. São os polímetros que possuem maior proteção à oxidação que o aço, utilização na fabricação das embalagens. E essas foram as referências que eu usei para fazer o meu trabalho. Muito obrigada, professoras, e boa semana.